função principal do contrabaixo é de acompanhamento, mas ele pode ser um instrumento solista também. Meu nome é Thiago Hessel, eu toco contrabaixo desde 2004, estou completando 12 anos, né, nesse ano. Quando eu iniciei meus estudos com o professor Sérgio de Oliveira, ele estudou com uma referência do contrabaixo acústico na Alemanha, o Rainer Zeppertz. E eu sempre gostei muito, mas atualmente existem muitos contrabaixistas, o instrumento evoluiu muito ao decorrer dos anos. Então hoje em dia tem muitas referências, Catalin Rotaro, os próprios professores aqui do Brasil, Sérgio de Oliveira, Ana Valéria Polis, Pedro Gadelha, entre outros. Nessa transição do baixo elétrico para o acústico, uma das coisas que me interessava no acústico era realmente que eu enxergava no acústico uma possibilidade de me tornar profissional, viver disso. Na minha cabeça eu imaginava que baixo elétrico talvez seria mais difícil, seria tocar em banda, sei lá, e eu sempre, como gostei de música em geral, eu achava que o contrabaixo acústico iria proporcionar isso. Então foi nesse sentido que eu procurei o baixo acústico a princípio. Antigamente, quando eu imergi nesse mundo do clássico erudito, eu escutava praticamente só orquestra, outras referências mais de música clássica, mas hoje em dia eu escuto de tudo, eu gosto desde rock, pop rock, eu sou bem eclético, eu escuto de tudo em casa. O contrabaixo acústico ele é muito utilizado, né, atualmente em bandas, na música popular em geral, desde jazz, música MPB, tudo que faz hoje em dia dá para fazer com contrabaixo acústico. Na verdade, o baixo elétrico surgiu do baixo acústico, né? Por volta de 1950 só existia o baixo acústico até então, só que pela dificuldade de levar, o Léo Fender acabou fazendo o baixo elétrico, que era uma versão menor que tentava imitar o som, né? E era mais fácil de carregar. Mas então o contrabaixo desde sempre atuou não só em orquestras, mas também na música popular. O que vai diferenciar muitas vezes é o tipo de corda que a gente usa e o tipo de regulagem para tirar um som mais clássico ou um som mais popular. E se vai tocar com o arco ou com o pizzicato, que seria com os dedos. Aproximadamente ele pesa 15 quilos, mas pode variar bastante de um instrumento para outro. Espessura de madeira, ele é basicamente feito de madeira e as cordas de metal, né? Então as partes principais do contrabaixo são a voluta, que também chamam de cabeça, o espelho, que é esse aqui onde a gente digita as notas, o braço, que apoia o espelho, o tampo e o fundo, as laterais, o F sonoro, que é como se fosse o alto-falante do contrabaixo, é onde o som vai sair, ele vai se propagar aqui e vai emitir aqui, né, no F. O cavalete é onde as cordas são apoiadas, ele não é colado, muita gente pensa que o cavalete é colado, mas ele só está preso pela pressão das cordas que exerce nele, né? Então a corda vibra o cavalete, daí vibra dentro uma pecinha que a gente chama de alma, que é uma madeirinha, que é apoiada no tampo e no fundo. Essa madeirinha vibra todo, reverbera o som dentro do instrumento e ele sai.
Esse é o estandarte, onde as cordas são presas, e o espigão ali embaixo é onde regula a altura. Então o contrabaixo existem vários tamanhos, 2/4, 3/4, 4/4, e além disso existe o espigão para regular a altura de cada pessoa. Cada um toca numa altura. O contrabaixo moderno, que é o que a gente usa hoje em dia, você pode ter ele de 4 ou 5 cordas. Os dois são utilizados. Os 5 cordas é mais utilizado na orquestra, porque ele tem uma corda mais grave que o de 4 cordas. O contrabaixo é o único instrumento da família das cordas da orquestra que é afinado em quartas. Todos os outros são afinados em quintas. O contrabaixo é afinado em quartas. Quer dizer que você pegar aquela escala, você vai contar 4 notas, vai ser afinação. Então, nesse caso, o contrabaixo 5 cordas tem as cordas afinadas em Si, que é a mais grave, Mi, Lá, Ré e Sol. E o contrabaixo de 4 cordas não tem a corda Si, mas é a mesma afinação. O contrabaixo surgiu por volta do século XV e ele veio a partir de um outro instrumento que chamava violone. Se viu a necessidade de mudar algumas coisas no instrumento, então foi feito o primeiro contrabaixo. A princípio ele tinha 3 cordas apenas, eram feitas de tripa e a princípio ele só dobrava a parte do violoncelo, ou seja, ele tocava a mesma melodia que o violoncelo, tocava igual, só que por ele ser mais grave, soava mais grave, mas tocava a princípio igual. Só a partir do século XIX que alguns compositores começaram a escrever melodias diferentes para o contrabaixo. Foi aí que se viu a necessidade de colocar mais uma corda no instrumento para ter mais agilidade e dar mais técnica, para o instrumento, a partir do século XIX. Assim como os outros instrumentos de cordas da orquestra, a gente pode tocar de maneira geral de 2 técnicas, com o arco, que é essa peça feita de madeira e crina de cavalo, que você passa na corda e a fricção da corda sai o som, ou com o pizzicato, que quer dizer beliscar as cordas, que é quando a gente toca só com os dedos. A função principal do contrabaixo é de acompanhamento, mas ele pode ser um instrumento solista também, frente à orquestra ou frente a uma banda, alguma coisa assim. Na orquestra, o contrabaixo, existem vários concertos escritos para contrabaixo e orquestra. O que seria? Que é o contrabaixo fazendo a melodia principal na frente da orquestra e a orquestra acompanhando o contrabaixo. Não é muito comum, mas existe.